Boa noite, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos a professora Maristela Basso, que dá aulas de Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP. Ela veio aqui hoje para conversar com a gente sobre polarização na América Latina, urnas surpreendendo o continente. Boa noite, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, boa noite. Professora, antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver uma tela que o professor Antônio Lavareda trouxe para a gente sobre as eleições no Chile. Eleições para presidente do Chile, intenção de voto no segundo turno. 39% para José Antônio Kast, 39% para Gabriel Boric, 22% não votaria, não sabe, não respondeu. Bem, professora, estamos vendo aí essa pesquisa mostrando uma eleição muito polarizada, muito dividida, uma eleição que fez emergir forças não tradicionais da política recente do Chile. Como é que a senhora está vendo esse resultado? O que esperar desse resultado? Muito interessante, Mônica, essa democracia que nós estamos vendo no Chile, efervescente, assim, quase que borbulhante, né? De dois candidatos que chegam, que vão para o segundo turno, né? Que chegaram, então, digamos, vencedores no primeiro turno. Dois candidatos, podemos dizer, antagônicos, um da extrema esquerda e outro da extrema direita. E isso é bastante interessante, porque o que a gente viu com a escolha desses dois candidatos tão, em princípio, diferentes, é o fato de que aqueles partidos tradicionais, né, aqueles partidos que estão tradicionalmente à frente da presidência do Chile desde o processo de redemocratização pós-Pinochet, ficaram enfraquecidos, saíram desnorteados desse primeiro turno, saíram muito diminuídos, enfraquecidos. E entre esses dois extremos, né, da esquerda e da direita, aí um candidato que ninguém dava nada por ele, o Franco Parisi, que fez toda a campanha dele dos Estados Unidos, um total outsider, também ficou ali, recolheu ali uma quantidade expressiva de 12% de votos, mas impressionou bastante. Então, sem dúvida, dois candidatos novos, né, do que diz respeito à esquerda e direita, não novos na política, mas despontando como novidades, porque vão para o segundo turno com força, qualquer um dos dois de ser presidente. E um outro candidato que fez toda a sua campanha de fora e se diz um outsider, um não político, também angariou aí alguns votos importantes. Então, bastante movimentada a democracia chilena nesse primeiro turno. Professora, quando nós vemos o resultado da eleição presidencial chilena no primeiro turno, né, nós somos tentados também a fazer uma outra leitura, que um pouco diferente da questão da polarização. Essa leitura nos diria o seguinte: olha, os dois candidatos mais votados, eles tiveram 27,9%, o caso do Kast, o candidato de extrema-direita, e o Boric, 25,83%. Isso corresponde, na verdade, a primeiro colocado, menos de 14% do total de eleitores chilenos, e o segundo colocado, menos de 13%. Porque o comparecimento foi inferior a 50%. De cada dois eleitores chilenos, um não compareceu. Então, esse fenômeno, né, esse elevado absenteísmo, tecnicamente elevada alienação, combinado com a fragmentação, teria produzido agora sim uma polarização nesse segundo turno, mas que de certa forma é artificial, ou seria artificial. Esse é um problema que ocorre, ou pode ocorrer também em outros países do continente. Ou seja, será, professora, que nós não devíamos, isso não devia soar para nós o sinal de alerta com relação aos males da fragmentação eleitoral, que é fruto, em última instância, da fragmentação partidária, ou seja,
contextos de elevada fragmentação podem produzir uma polarização de extremos em situações de segundo turno? Sim, esse é um tema importantíssimo, professor, porque se a gente levar em conta, e a primeira parte do seu questionamento, do seu raciocínio, ela revela isso, né? Que no Chile votaram 47%, né? Então a gente tem só 47% da população chilena foi às urnas, né? Nós sabemos que o voto no Chile não é obrigatório desde 2012 e de lá para cá as pessoas não têm se sentido tão estimuladas a votar. Parece que a obrigatoriedade as levava, como acontece no Brasil, e tirou a obrigatoriedade, elas vão se sentem suficientemente estimuladas. Então, um universo de 47% da população, como o senhor mesmo expôs, não é toda a população. Quer dizer, mais de 50% da população dos chilenos não foram às urnas. Então, de fato, nós não sabemos se eles gostariam de votar num daqueles tantos partidos que compõem, digamos, a rede partidária desde Pinochet, que são muitos, porque nós temos aí centro-direita, centro-esquerda, centro, democratas cristãos, radicais, comunistas, socialistas, quer dizer, é um centro, à direita e à esquerda, bastante diversificado. E por ser bastante diversificado, como o senhor colocava, a gente não sabe em quem esses mais de 50% de chilenos iria votar. E a dificuldade deles votarem, em quem ali? Quem escolher representando esse centro? Né? Um centro mais à direita, mais à esquerda, mais radical, então, enfim, verde, ou comunista, ou socialista. Em quem votar? E não tendo em quem votar, ficaram em casa, né? Porque eram tantos que ficou difícil. Então, como o senhor mesmo diz, essa polarização, né? A esquerda com o Boy e a ultradireita com o Castro, que é bastante surpreendente, porque é uma direita conservadora, uma direita antiga, né? Rançosa, mas que apareceu aí com uma contagem de 27%, 28% de votos, ela é artificial, ela não reflete exatamente o cenário e o contexto político chileno. E, ademais dessa questão que o senhor trouxe, que nós estamos aí nos referindo a uma radicalização à direita e à esquerda, que talvez não seja uma fotografia correta do cenário político chileno se todos fossem votar. Outro fato que o senhor deixa claro é esse excesso de partidos no centro, né? Essa pulverização de candidatos, e quando a gente abre o leque para ver quem foram os candidatos que se apresentaram nesse primeiro turno, uma tela assim, com quadradinhos, daria conta de 7 ou 8 candidatos tranquilamente. Então, isso revela também, a meu ver, uma incompetência, ou, para não ser tão drástica, talvez, uma falta de habilidade, uma falta de competência desses partidos todos se unirem, né, numa concertação, como, na verdade, existe lá, o Partido da Concertação da esquerda, dessa concertação, de fato, se concertar em uma ou, no máximo, 2 pessoas. Né? Quer dizer, não é possível que eles não conseguissem aí sair com 1 ou 2 candidatos dessa concertação e a própria unidade da direita do centro, conseguir, da direita menos radical, um único candidato. Então, isso é muito importante para a gente observar. Também em outros países, a gente teve eleições na Venezuela que não foram presidenciais, mas foram significativas. Vem eleições pela frente no Brasil. Então, essa questão de múltiplos partidos, né? E que muitas vezes se confundem quanto à sua ideologia, à sua filosofia, ao seu plano de ação. Muitos candidatos, não é bom, exercício da democracia, mas acaba dificultando bastante para o eleitor, como nós vimos que no Chile acabou não indo votar, e que, se trouxermos um exemplo para o Brasil, se tantos forem os que estiverem ao centro,
o brasileiro obrigado a votar, ele acaba confuso relativamente a quem escolher e vai para, como nós sabemos, para a radicalização, para esse ou aquele. Então, é bem importante o que aconteceu no Chile para os partidos de centro, para os partidos tradicionais prestarem atenção, que talvez tenha chegado o momento da concertação, que não houve lá no Chile, mas que poderá haver em outros lugares, em outros países da América Latina. Professora, o Chile ele tem uma história de estabilidade muito mais sólida do que a do Brasil, né? Ao longo das décadas, com algumas interrupções violentas, como a do golpe do general Pinochet, mas ele teve também, o Brasil teve um período pós-constituinte de relativa estabilidade, né? A gente teve Fernando Henrique, depois a gente teve Lula, depois a gente teve Dilma. A partir do impeachment as coisas passaram a não ser mais tão estáveis, e o Chile tinha essa história também, né? Esse histórico recente dentro da sua tradição de estabilidade, né? Teve Michelle Bachelet em 2010, depois Sebastião Pinheira, depois Michelle Bachelet de novo, Pinheira de novo, e agora uma ruptura, né? O senhor acha que esse período de estabilidade, de calma, de tranquilidade que o Chile sempre mostrou e que sempre foi celebrado, pelo menos por quem está de fora, sempre foi visto com bons olhos, né? Parece que os chilenos não estavam tão contentes com isso, mas que sempre era um trunfo, né, do Chile. Isso pode estar ameaçado no caso de uma vitória, assim, com essa radicalização? O professor Lavareda explicou as razões da radicalização, mas o fato é que ela existe e nós estamos vendo dois polos, né? Que quem ganhar vai ter uma posição muito ferrenha, né, em cima do seu governo. Então, como é que a senhora vê essa perspectiva do futuro do Chile? Então, o Chile, ele, embora tenha tido, como o Brasil, um período de ditadura, que foi aquele período de, como você disse, da revolução, do golpe de Estado, né? Que derrubou o presidente e colocou o então Pinochet, Augusto Pinochet. Quando Pinochet assume, depois do golpe de Estado, em 73, ele sim vai ter ali uma administração de muitos anos, né, de ditadura, mas se por um lado bastante criticável sob a perspectiva dos direitos humanos, das garantias fundamentais, né, por outro, ele, inspirado lá pelos chamados Chicago's Boy, ele instaurou no país, depois de Salvador Allende, ele estabeleceu um sistema de economia liberal que foi bastante interessante para o Chile nessa perspectiva do desenvolvimento econômico, né? A gente costuma criticar o período da ditadura por tudo de ruim que ele traz, mas no Chile, no que diz respeito à economia, ele trouxe progressos econômicos na história do Chile pós Salvador Allende. Ele conseguiu emplacar ali, com toda a influência da Escola de Chicago, princípios de macroeconomia que foram importantes para o país. Claro que ele depois vai deixar o poder, né, vai se perpetuar, e isso a população fica insatisfeita. Ele vai deixar em 90 o governo, né? 89 são convocadas, 88 é feito um plebiscito, o povo então decide por não manter mais Pinochet no poder, então convocam-se eleições democráticas em 89 e assume um novo presidente em 1990. Esse esquema pós-ditadura, ele, no Chile, ele foi, digamos, melhor orquestrado, a meu ver, pelo menos, do que aconteceu no Brasil e em outros países da América Latina pós-período ditatorial. Quando, então, ele deixa o poder, o Pinochet, eles idealizam uma espécie de governo de concertação, né, de concertação, ou seja, eles previam que dali para frente as eleições seriam democráticas, né, presidentes seriam eleitos democraticamente, mas haveria um concerto entre eles, ou seja, haveria uma continuidade de um governo para o outro.
E essa concertação girou em torno do que se criou uma espécie de esquerda de centro, né? Uma centro-esquerda, com várias ali ideologias políticas, mas todas concertadas, né? Numa espécie de centro-esquerda voltada a internacionalizar o país, a recuperar o país no que diz respeito à apuração dos crimes que foram cometidos durante o período da ditadura, puni-los, né? E indenizar as famílias, e levar o país para frente, melhorar o índice de desenvolvimento humano, melhorar o sistema escolar, seja em nível médio e também em nível superior. Houve, já do primeiro presidente que assumiu nesse compromisso de concertação, que foi Patrício Alvim, em 1990, quando ele assume, ele já faz muitas melhorias nas instituições democráticas e nas instituições econômico e financeiras do Chile. O Chile aí começa a se projetar, né? Ele começa a abrir o seu mercado. Depois de Alvim vai vir o Eduardo Frei, depois de Eduardo Frei vai vir o Ricardo Lagos, e aí do Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Piñera, né? De novo Bachelet e de novo, agora, como você disse, Sebastião Piñera. Então, esses, na verdade, 4 presidentes, 2, né, com 2 mandatos ainda que não sucessivos, mas esses 4 presidentes, eles se concentraram e se concertaram em torno dessa, digamos, esquerda central, e todos eles levando a cabo essa política de inserção do Chile no comércio internacional. E isso foi muito importante. A gente vai ver que em 2010 o Chile foi o primeiro país da América do Sul a entrar para a OCDE, né? É o país latino-americano, é o país sul-americano que mais organizações internacionais participam. Ele, inclusive, faz parte daquela grande organização de livre comércio Ásia e Pacífico. Então, é um país que, voltando à sua pergunta originária, por que a gente vê que o Chile tem índices na América Latina melhores, né? IDH, índice de desenvolvimento humano, diminuiu muito a pobreza, diminuiu muito o abandono da escola, quer dizer, economicamente ficou com índices, ali teve um tempo que chegou a ter um crescimento anual de 7 ponto alguma coisa, né? Anual, 7,1, 7,2 de crescimento anual. Então, talvez a diferença relativamente à democratização do Brasil pós-ditadura e em outros países foi essa concertação, né, de vários países, de vários partidos, que então se reuniram para dizer, olha, daqui para frente as eleições se pautarão dessa forma, nós teremos presidentes, vamos ver se eles conseguem levar nessa linha, porque nosso objetivo é ser um expoente na América Latina. E conseguiram e têm conseguido. Por isso que a gente vê agora, como você disse, Piñera não está numa boa fase, né? Mas dificilmente o Chile vai ver retrocessos. Não, me parece que vamos ter aí novidades importantes para o segundo turno. Não está nada decidido. Não vejo como ele possa retroceder. Quando robustece o patrimônio jurídico das pessoas, por mais simples que elas sejam, elas querem aumentar o seu patrimônio jurídico, né? Elas querem aumentar a sua malinha, elas nunca querem diminuir a sua malinha de direitos, elas querem sempre aumentar. Por isso é difícil voltar atrás, nós teríamos que ter uma ruptura como tivemos lá no tempo que derrubou Salvador Allende e trouxe Pinochet. Professora, ainda nós não sabemos o resultado do segundo turno, naturalmente, né? Há uma campanha em curso, embora a distribuição dos votos no primeiro turno sugira uma forte possibilidade de vitória no segundo turno do candidato de extrema-direita, mas nós já tivemos até o momento no Chile uma coisa que ocorreu também no Brasil, qual seja uma troca de guarda, ou seja, o voto de centro e até a direita da sociedade, que era representado pelos partidos da direita tradicional, a condução desse voto é substituída por forças de extrema-direita.
No Chile, nessa eleição, é o Castro. No Brasil, em 2018, foi o atual presidente Jair Bolsonaro. E isso surge no momento em que a direita ou centro-direita esteve no poder, lá no Chile está, no Brasil estava no poder, porque lembrando que em 2018 o governo Temer era um governo das forças de centro-direita, né, do espectro político brasileiro, com um desempenho negativo do ponto de vista de opinião pública, no caso do brasileiro, que é o mesmo caso do Chile hoje com o governo Piñera, tanto que seu candidato ficou em 4ª posição, o Sichel, nessa eleição, no primeiro turno. Então, nós vemos ali uma troca de guarda. Mas a direita, a extrema-direita não está avançando só no Chile, no Brasil, no continente latino-americano. Ela tem avançado do ponto de vista de desempenho eleitoral em países como Colômbia, como Peru, mesmo a Argentina, embora ainda de forma não tão expressiva. Qual é a explicação, professora, para essa troca de guarda progressiva, eu digo, a direita tradicional ser mais ou menos ficar em segundo plano, substituída pela extrema-direita no continente? A gente sabe, quer dizer, as análises todas apontam para as dificuldades da esquerda, que derivaram no continente, que derivaram da crise econômica e depois sequenciada pela crise judicial, policial, os escândalos de corrupção que eclodiram em diversos países do continente. Mas essa substituição da direita tradicional pela extrema-direita é alguma coisa que merece ainda ser analisada de forma mais detida. Qual é a sua hipótese no momento explicativa para esse fenômeno, professora? É interessante porque se a gente olhar para o segundo turno no Chile, de fato, professor, nada está definido, né? Porque 27%, 25% dos votos, e seria metade da população, quer dizer, existe outros 50% que devem votar. Então, agora, vamos imaginar que o Chile vá para o segundo turno com esses dois candidatos zerados. Nesse momento, eles zerou o placar. Cada um deles, na extrema-direita ou na extrema-esquerda, vai ter que conversar com esses que ficaram, e são muitos, né, candidatos que ficaram para trás, porque não conseguiram pontuação para ir para o segundo turno, que estão no centro. No centro-centro, centro-direita e centro-esquerda. Quer dizer, há ali candidatos que tiveram votos 10%, 15%, 8%, com quem se pode coligar, se pode trazer e aí aumentar lá os seus 20 e poucos, 25% para 30% e 40%. Então, primeiro tornar os discursos menos radical, desradicalizar o discurso da direita e da esquerda para poder cativar esses candidatos cujo discurso é um discurso mais moderado, porque fazem parte daquela concertação ali da esquerda e aquela unidade democrática da direita. Então, vai ser preciso conversar com essas pessoas. E para conversar essas pessoas, ou prometer posição, cargos nos seus governos, vão ter que caminhar um ao encontro do outro. Então, pode haver aí uma atenuação da radicalização desses discursos. E, ademais de conseguir captar esses e cooptar esses candidatos que não foram vencedores, né, que representam vários segmentos aí, da população, da intenção da população e dos partidos, tem que cativar esses 50% que não foram votar. Então, esses 50% que não foram votar, por quê? Porque não encontraram alguém no centro, porque não gostaram dessa radicalização. Então, toda a conversa, seja em direção aos 50% que ainda resta para votar, como em direção a esses que estão candidatos que ficaram para trás, a conversa vai girar sempre em torno do encontro, do consenso, da diminuição dos extremos, né? E isso vai fazer com que eles necessariamente deixem de ser tão radicais à esquerda e à direita, porque consenso é preciso, acordos são necessários
e muita coisa pode acontecer nesse ínterim até as eleições de 19 de dezembro. Então, primeiro, a gente vai ver aí o quanto são radicais esses que estão à direita e à esquerda e quanto eles têm capacidade de se consertar, como foi sempre a tradição do Chile. Outro aspecto que eu acho interessante, e vai ao encontro da sua pergunta, professor, é o fato de por que as pessoas acabam indo para esquerda ou para a direita, ou eu diria para esse candidato ou para aquele outro candidato, independentemente de ser esquerda ou direita. Por que há na América Latina e também em outros países do mundo essa busca, né, das pessoas por esse radicalismo que a gente não via há algum tempo atrás? Talvez seja a resposta esteja no indivíduo mesmo, na pessoa que nunca esteve tão choque, nunca esteve tão desamparada, que nunca esteve tão desnorteada, né? E tão impactada pelos efeitos da globalização, do impacto da tecnologia nas decisões das empresas de demitir e contratar, então, ao invés de 10, 1 e mais 3 máquinas, mais 4 computadores, ou seja, todo esse efeito da modernidade e da pós-modernidade na vida das pessoas. As pessoas estão muito sós, então, muito sozinhas. Então, elas encontram eco, elas encontram abrigo fácil nas massas, né? E esses, digamos, extremistas, à direita ou à esquerda, eles têm essa capacidade, né? Essa capacidade de ser o pai da horda, de fazer com que o indivíduo venha se recolher nesse grupo ou venha ser acolhido por esse grupo, onde ele não precisa fazer nada, onde ele não precisa sequer manifestar a sua opinião, porque aquele pai da horda, ali o expoente, fala por todos. E fala o que todos têm que fazer, fala o que todos têm que pensar. Então, fica muito mais fácil quando você está ancorado num personagem como esse, que te deixa muito pouco espaço para a criatividade, para a imaginação, para a sua opinião, e que pulveriza com a sua liderança, muitas vezes nefasta, ele pulveriza. Então, é muito mais fácil, né? Você deitar a cabeça na pedra e não ter que pensar e deixar que alguém pense por você, do que você ter uma posição política, como acontecia no tempo passado, em que nós íamos para a rua para dizer como nós queríamos que as instituições se consolidassem ou se fortalecessem, quando nós queríamos esse e não queríamos aquele regime político, quando nós tínhamos as nossas opiniões e elas eram, de uma certa forma, melhor acolhidas do que hoje. Hoje eu prefiro não dizer o que eu penso, né? E dizer que eu apoio tal pessoa, porque essa tal pessoa pensa por mim, decide por mim, diz o que é certo ou errado por mim. Então, eu acredito que é mais uma questão de solidão mesmo do indivíduo, enquanto ser político, né? Que acaba encontrando guarida nesses personagens, né? Do que qualquer outro, digamos, qualquer outra razão, digamos, de ciência política. Eu acho que remonta mesmo a essa solidão e a necessidade de se voltar a ter esse pai, né? Esse pai da tribo, esse pai, il padrone, né? Como diriam os italianos. Eu acho que o fenômeno é um pouco isso. Então, a gente vê no Chile, vê no Brasil também, se a gente buscar uma explicação de por que colegas nossos, amigos, parentes, gostam daquele político e não gostam de outro, ou gostam desse que a gente questiona, digamos, a vocação política, a gente não tem muita explicação, porque a explicação é mesmo essa aqui do interior do indivíduo que busca aí uma razão, né? Para existir, e muitas vezes esses autoritários são sempre muito cheios de razão. Bem, professora, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui no programa, convidá-la para voltar mais vezes. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a vocês, obrigada, professora, obrigada, Mônica. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br.
Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.